Nós estamos de volta com a sua revista eletrônica diária, aguardando a sua participação, a sua interação com a nossa equipe de produção. Você sabe, tem a nossa fanpage, o local que você pode, um espaço que você pode deixar a sua mensagem de texto, mandar o seu alô, dizer de que parte da região amazônica você está nos assistindo, e tem também o WhatsApp. Você pode fazer a mesma coisa pelo WhatsApp, viu? 992, código de Manaus, 811-4512. Mande a sua mensagem, a gente está esperando a sua participação. E olha, gente, a gente tem, inclusive, veiculado aqui no nosso programa matérias sobre o calor amazônico, nessa onda de calor que se espalhou aí no mês de setembro, inclusive aqui na cidade de Manaus, muita gente reclamando no horário de meio-dia, 2 horas da tarde, o calor fica quase que insuportável. E a gente quer saber, né, por quê? E justamente hoje, que a gente ia falar desse tema, choveu aqui na capital amazonense, mas a gente vai saber o porquê, porque o nosso convidado de hoje é Ricardo Dalla Rosa, que é meteorologista do CIPAM. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite, bom dia a todos que nos assistem. Justamente quando a gente ia falar do calor, choveu em Manaus. Ricardo, por quê? Olha, as chuvas em Manaus, elas acontecem o ano todo. Evidentemente, nesse período a gente está vivendo uma situação um pouco anormal. Por quê? Porque nós temos tido calor acima do que era esperado justamente na estação mais quente, que é a estação seca, né? Por conta basicamente de 2 sistemas que têm atuado, que têm produzido baixa nebulosidade, ou seja, tem impedido a formação de nebulosidade e, por consequência, favorecido a chegada da radiação e isso tem resultado em temperaturas bastante elevadas. Esses sistemas são o El Niño, que está atuando no Pacífico, aqui no Pacífico Leste, né? E que tem produzido subsidência na região que impede a formação de nuvens. Juntamente com ele também alguns bloqueios atmosféricos no sudeste, na região sul e sudeste, que impede a penetração de sistemas frontais e com isso também dificulta a formação de nuvens. Este sistema é o que aconteceu, que esse sistema ele foi embora, o bloqueio, e aí a penetração de uma frente um pouco mais profundamente no continente produziu essa chuva que a gente está verificando hoje aí. Por exemplo, essa chuva de hoje que caiu sobre Manaus, ela foi prevista, havia previsão, ou ela é uma mudança muito rápida no tempo? Não, ela é uma mudança no tempo, mas ela estava prevista. Os ventos, talvez não os ventos com tanta intensidade, mas as chuvas estavam previstas. A partir do momento que o sistema se afastou e que as frentes estavam migrando em direção ao continente, já havia a previsão de que haveria organização de nuvens na região e como decorrência, então, a ocorrência de chuvas. O que não quer dizer que o sistema não possa de novo voltar, né? Porque ele tem sido bastante recorrente já desde o início do ano. Nós tivemos aí vários episódios de bloqueios atmosféricos que contribuíram sensivelmente para essa condição de seca que a gente tem observado e de temperaturas elevadas na região. Agora, é um alívio para quem mora aqui em Manaus, quem passa por essa cidade realmente sabe que é muito quente, às vezes é insuportável até ficar em casa ao natural. Eu preciso ligar o aparelho ar-condicionado, eu preciso ligar o ventilador, porque realmente não dá para aguentar. Mas agora, a gente pode dizer que isso já é o sinal do inverno chegando ou não? Não, na verdade nós ainda vamos continuar com temperaturas elevadas. Só que, claro, conforme você vai terminando a estação chuvosa, a ocorrência de eventos ela vai ser um pouco mais frequente. Não vai ter a frequência que normalmente tem se não tivesse acontecendo o El Niño. Mas as chuvas vão começar a aparecer com um pouco mais de frequência. Agora, a gente precisa observar que esse período, que é o período da transição, é característico esse tipo de fenômeno, com rajadas de vento intensas, né, descargas elétricas, não tanta precipitação, mas bastante trauma, vamos chamar assim,
porque hoje, por exemplo, os ventos às 6 horas da manhã, nós tivemos rajada de vento da hora de 56 km por hora, lá próximo, registradas lá no aeroporto Eduardo Gomes. Aqui o centro já foi um pouco menos, mas é típico desse período do ano, né? Inclusive a gente teve relatos, né? A nossa estagiária aqui do programa falou que inclusive no bairro dela foi um vento forte de madrugada, 5 horas da manhã. E essa é característico, né, dessas chuvas que vêm rapidamente, esporadicamente, né? Que vem para aliviar, para dar uma aliviada, né? Porque realmente o calor é muito forte, é muito intenso. A gente teve um dia aqui em Manaus que inclusive foi o pico da temperatura mais alta, né? Que foi de 36, beirando os 37 graus. Nós tivemos mais de 37 graus já registrados nesse ano, né? Já 37,1, se não me engano, ou 37,7 foi agora no mês de setembro. Foi o máximo registrado ao longo desse ano, né? As temperaturas máximas médias, elas estão entre 2 e 3 graus acima do esperado. Ou seja, a média é em torno de 33, 33,2. Nós já tivemos média em agosto de 35,8 e agora esse mês de setembro deve estar mais ou menos também em torno desse valor, né? A tendência elas vão se reduzir, é verdade, mas ainda vão continuar acima da média. Agora, Ricardo, quando a gente tem uma temperatura dessa girando em 37 graus, a sensação térmica ela é muito maior, a gente sabe. Explica pra gente como é que acontece essa sensação térmica, como é que a gente pode sentir, como é que ela é medida também, né? Olha, a sensação térmica, eu vou procurar tentar simplificar bem. Quando você entra num ambiente, por exemplo, e está muito quente, você vê um ventilador, o que você faz? Você vai lá, liga o ventilador e vai para frente dele. Sim. O que você fez? Você mudou a temperatura? Não. Não houve mudança nenhuma da temperatura. Você mudou a condição ambiental, você gerou vento. E ao gerar vento, a sua sensação térmica diminui. Então, como nós temos pouco vento aqui, normalmente a nossa sensação térmica aquilo que a gente sente é acima da temperatura que normalmente você está observando. Então, temperaturas da ordem de 35, 36 graus, aqui na Amazônia, em função do vento ser muito calmo, né, muito fraco, produz sensação térmica acima desse valor. Quantos graus a mais? Você tem que entrar com esses dados numa equação para você calcular. Mas normalmente em torno de 1, 2 até 3 graus acima, dependendo do horário do dia, né? Porque muita gente diz assim, ó, 34 graus ali no termômetro, mas eu tô com uma sensação térmica de 40, ou seja, é mais ou menos por aí. Exatamente. Normalmente quando você tem essa condição ambiental de ventos calmos, a sensação térmica é sempre superior àquela temperatura que está sendo observada. Perfeito. Agora eu só queria saber o seguinte, esse calor, ele é só em Manaus ou outros estados da região, outras cidades, por exemplo, Rio Branco, Macapá, no Amapá, outras cidades da região amazônica, elas também têm esse forte calor ou não? É só Manaus? Não, tem. Essas cidades são todas localizadas na região tropical, né? Na região tropical as temperaturas são elevadas. Quem conhece, por exemplo, Cuiabá sabe como é abafada a cidade. Né? Eu já estive em Cuiabá. A sensação térmica em Cuiabá é superior. A diferença entre a temperatura e a sensação térmica em Cuiabá normalmente é superior àquela que é observada em Manaus, em função de que ela tem um ambiente um pouco diferenciado de Manaus, tem uma umidade também bastante intensa e ventos bem fracos. Isso nas cidades, na região, nós temos sempre temperaturas elevadas. É um pouquinho diferente, talvez, de Belém. Já fica próximo do oceano, então você já tem a brisa do mar que ameniza essa condição. Mas, de uma maneira geral, a região tropical marcada pelas... E a Amazônia, claro, está na região tropical, é marcada por temperaturas elevadas. Bem elevadas. Olha, obrigada por participar com a gente, Ricardo, por esclarecer nossas dúvidas. Bom, eu sei que você de casa que está assistindo, se você tem mais alguma outra dúvida, se você quer falar como que está a temperatura aí na sua cidade, participe com a gente. Mande pelo nosso WhatsApp, 92 código de Manaus 8111-4512. A gente quer saber como é que está aí a sua cidade também. Mas eu gostaria de agradecer por ter vindo aqui. Eu sei que é muito difícil sempre participar, né, por conta da rotina, enfim, mas muito obrigada por participar com a gente. A gente agradece o convite e espera poder retornar outras vezes aqui. Obrigada, bom dia.
E já que a gente está falando de tempo, de temperatura, vamos ver como é que vai ficar a previsão na tarde de hoje em toda a região amazônica. Em Macapá, o clima vai ficar claro a nublado, máxima de 35 e mínima de 25 graus. Em Boa Vista, teremos o clima parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva, máxima de 36 e mínima de 24 graus. Em Manaus, o clima fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva, máxima de 35 e mínima de 24 graus. Em Porto Velho, teremos o clima parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas, máxima de 34 e mínima de 23 graus. E em Rio Branco, teremos o clima parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas, máxima de 33 e mínima de 21 graus. E olha, gente, deixa eu adiantar para você um dos destaques do Rondônia News, que começa às 1h10 da tarde. Você vai ver que o Outubro Rosa incentiva mulheres a fazer exames de prevenção contra o câncer de mama. Todos os detalhes dessa notícia no Rondônia News, que começa às 1h10 da tarde, logo após o Acre News. Deixa eu mandar um beijo muito especial também para a comunidade do Purupuru, que nos assiste nesse momento, a Dona Chagas, seu Dedé, o povo todo da comunidade do Purupuru. Obrigada pelo carinho da sua audiência e que a gente sempre esteja junto aqui, sabendo mais notícias da informação e informação da região mais verde do país. Rápido intervalo agora, ainda tem entrevista no programa de hoje, tem música também no final do programa, uma receita, um risoto de pirarucu para você fazer aí pro fim de semana. Fica com a gente volta já.